Bem-vindos à Igreja Digital da Graça, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus aqui no Facebook. Bem-vindos o nosso momento, dominical, que nós temos nosso programa dominical, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Bem-vindos à nossa série de estudos, que nós começamos já há alguns domingos atrás, que tem como tema do estudo a vida de Cristo segundo os Evangelhos. E nós estamos estudando, vamos estudar a vida de Cristo por meio do Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Você que está chegando agora no nosso canal, seja bem-vindo e torne-se nosso seguidor, siga o nosso canal, divulgue o nosso trabalho. Nosso trabalho é um trabalho que não tem pretensões nenhuma, não visa lucro, não visa dinheiro. Nós estamos aqui apenas para levar um pouco da palavra de Deus. E se você quiser acompanhar essa nossa série de estudo, a vida de Cristo segundo os Evangelhos, você pode entrar no nosso canal, nosso portal da Igreja Digital da Graça aqui no Facebook, e lá vão estar os outros vídeos, as outras partes desse estudo. Então vamos lá, nós vamos começar hoje falando sobre a fuga para o Egito. José, Maria e o menino Jesus fogem para o Egito. E o texto do nosso início de estudo está lá em Mateus capítulo 2, versículo 13 até o versículo 15, que diz: Tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Então, nós vamos dar continuidade nessa série, partindo do pressuposto que depois da partida dos magos, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse a José: Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes tentaria destruir Jesus. Partindo ele de noite, como nós vimos no texto, para evitar ser pego, José levou a família em segurança para o Egito. Essa foi uma viagem de cerca de 320 quilômetros. A imagem tradicional de José caminhando ao lado de um asno, em que Maria cavalga com Jesus nos braços, ela pode ser muito provavelmente verdadeira. Pode ser verdade essa imagem. A família permaneceu no Egito até a morte de Herodes, e socorreu lá por volta do ano 4 a.C. De acordo com o seu costume, Mateus ele cita novamente o Antigo Testamento. E dessa vez ele vai citar o profeta Oséias. O profeta Oséias no capítulo 11. Oséias, nós vamos ler o texto. Oséias, capítulo 11, e o versículo 1, que diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Originalmente, nós sabemos muito bem que estas palavras elas se referiam a Israel, o Filho de Deus. Aqui elas são aplicadas a Cristo, o único Filho de Deus, que também era uma representação viva do povo de Israel. E é interessante que nós precisamos levar em consideração aqui um ponto importante. É que Mateus, ao citar essa passagem, ao citar esta profecia, ele está afirmando que o Messias ele unificaria a nação de Israel novamente. Ele seria a causa da unidade. Ele seria a unidade do povo novamente com o Eterno. Ele seria a
aquele que tornaria Deus e Israel em um só corpo. E isso nos parece muito familiar quando nós vemos Jesus Cristo falando aos seus discípulos, e naquele dia vocês saberão muito bem que assim como o Pai está em mim, eu estou em vós e vós estáis em mim. Então não foi à toa que Mateus ele cita esse texto de Oséias. Primeiro porque ele identifica o Messias como sendo a razão da existência de Israel. Ele cita o Messias através desse texto de Oséias como sendo a unidade perfeita, o um do Eterno em relação ao seu povo. Como no versículo 6, Mateus ele não cita, ele não faz uma citação da versão da Septuaginta. Ele deve ter usado uma outra versão. E aí nós vemos também um outro ponto interessante. Depois que José e Maria e o menino Jesus vão para o Egito, logo em seguida, no texto de Mateus capítulo 2, logo em seguida, nós vemos no capítulo 2, no versículo 16 até o versículo 18, nós vemos o que aconteceu em sequência à fuga. Depois que Herodes percebeu que ele fora enganado pelos magos, Herodes ele decreta a sentença da morte dos inocentes. Herodes ele emite uma ordem para que fossem mortos todas as crianças de 1 ano para baixo. E isso nos faz lembrar, aliás, não faz lembrar não, mas nos faz perceber que do nascimento de Cristo a fuga do Egito para o Egito, isso levou praticamente quase 1 ano. Ou seja, 1 ano depois, Herodes percebe que foi enganado e, se sentindo enganado, ele decreta essa barbaridade, esse ato monstruoso. E então o fato de Herodes ter matado, ter morto, todos os meninos de Belém e seus contornos ali aqui nas cidades próximas de Belém, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria os magos, ou seja, o que os magos tinham indicado. Agora fazia quase 2 anos que a estrela tinha aparecido. Isso tudo indica que Cristo estava com aproximadamente 1 ano de idade quando foi visitado pelos magos. Ou seja, não foi imediatamente que os magos encontraram Jesus. Uma vez mais, Mateus ele cita um profeta do Antigo Testamento, como tendo, ou seja, ele cita uma profecia do Antigo Testamento como tendo sido cumprida. Ela está lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, que fala sobre o choro, o lamento de Raquel. Nós vamos lá, 31, Jeremias 31, versículo 15. 31, versículo 15, que diz: Assim diz o Senhor, ouviu-se clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existiam. Ramá ficava a aproximadamente 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, mas o túmulo de Raquel ficava na estrada para Belém, como você pode ver lá em Gênesis capítulo 35, versículo 19. O lugar tradicional, hoje conhecido, ele fica a cerca de 1 quilômetro, 1 quilômetro e 1,5 quilômetro ao norte de Belém. A passagem de Jerusalém também está relacionada
Aliás, a passagem de Jeremias está relacionada com os cativos, né, de Jerusalém, quando foram levados através de Ramá, a caminho da Babilônia, no ano de 586 a.C. Embora a história secular não apresente relatos, né, não registre, não há um registro, né, desse perverso massacre, né, dessa atrocidade que Herodes cometeu com os bebês inocentes em Belém, né? Esse relato ele se encaixa perfeitamente com o caráter de Herodes. Ou seja, Herodes perfeitamente era capaz de fazer essas coisas, né? Levando em consideração que ele matou seus próprios filhos. Como já foi observado anteriormente, né, esse rei cruel e maldoso, ele enviou 3 dos seus filhos à morte. Ele também matou a sua esposa favorita, né, a Mariame, e a mãe dela. Flávio Joséfo, né, um historiador, ele conta que Herodes, ao saber que estava à morte, ele convocou todos os principais de todas as nações dos judeus, né, perante ele em Jericó, né, e sob pena de morte no caso de desobediência. E aí ali, naquele lugar, ele ordenou que fossem trancados no hipódromo, né? Ele temia morrer sem que fosse pranteado. Ele instruiu a sua irmã Salomé para que, quando ele viesse a morrer, quando ele morresse, e antes que isso acontecesse, isso fosse anunciado publicamente, todos os líderes judeus no hipódromo, eles deveriam ser assassinados. E qual era o propósito? O propósito era porque naquele momento, com a morte deles, ele teria a honra de ser lamentado, ele teria a honra de uma lamentação memorável no seu funeral. Agora imagina só, o povo odiava Herodes e ele nesse momento que ele estava próximo à morte, ele, para fazer com que o povo lamentasse a sua morte, ele mataria os príncipes do seu próprio povo. Para que eles lamentassem, ao lamentar sobre seus príncipes, também lamentassem sobre ele, Herodes. Então nós percebemos o caráter monstruoso desse rei, né? E morreu de uma forma miserável, né? Ele ordena a morte de inocentes, tudo para não perder o poder, tudo para não perder a coroa, a glória. E aí depois que Herodes morre, né? Nós vemos logo em seguida, no versículo 19 do capítulo 2, e aí vai do versículo 19 até o versículo 23, nós vemos o retorno, né? O retorno de José, Maria e o menino Jesus, retorno, só que eles retornam para Nazaré. Depois da morte de Herodes, né? Herodes o Grande, né? O anjo do Senhor ele apareceu novamente a José em sonho e deu-lhe instruções para voltarem para a terra de Israel. Essa é a terceira vez que se é mencionado um anjo a José em sonhos, né? Nós temos lá em Mateus 1:20 e Mateus 2:13. A frase no sonho aparece em um total de 5 vezes nesses 2 primeiros capítulos, né? A gente pode conferir no capítulo 2, versículo 12, né? E o versículo 22. Quando José chegou à fronteira da Palestina, ele soube que Arquelau, né, estava reinando na Judéia como sucessor de seu pai. Isso deixou José extremamente com medo, né, de fixar residência ali, pois ele sabia que Arquelau era o pior dos filhos de Herodes, né? Ele era muito conhecido pela sua maldade e crueldade. Flávio Joséfo, né, ele diz que logo depois de subir ao trono,
esse monstro selvagem massacrou 13.000 pessoas. Parece que José ele tinha pensado, né, em voltar a Belém e estabelecer-se ali, né? Isso seria algo natural para ele, à luz do anúncio do anjo, né? Capítulo 1, versículo 20 até o versículo 1. Uma vez que Jesus era, de forma singular, o filho de Davi, era natural que ele se estabelecesse em Belém, né? Teria parecido mais adequado que ele fosse criado em Belém. Mas esse não era o caso, propriamente dito. Ele foi avisado novamente em sonhos, né? E para que ele fosse para as regiões da Galileia. Ele provavelmente desceu a estrada de Jericó, né, cruzando o Rio Jordão e subindo o lado leste do vale, voltando a cruzar o rio ao sul, né, do Lago da Galileia. Então, o território que ele atravessou era governado por Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas é o Herodes dos Evangelhos. Embora ele fosse filho de Herodes o Grande, o Herodes Antipas ele não era tão cruel quanto seu irmão da Judéia. E assim, né, os refugiados eles estariam mais seguros ali. Eles se estabeleceram, então, na sua antiga cidade, né, de Nazaré. Né? Lucas, no capítulo 1, versículo 26, fala muito bem isso, né? E no capítulo 2, versículo 4. Este povoado ele estava situado a cerca de 130 quilômetros ao norte de Jerusalém e aproximadamente na metade do caminho entre o Mediterrâneo, né? Entre o Mediterrâneo e o Mar da Galileia. Obviamente, né, se tratava de uma cidade muito pequena e obscura, pois ela nunca foi mencionada no Antigo Testamento, nem para Joséfo, nem para o Talmud, que fazia referência. A visão que os judeus tinham dela na época de Jesus está claramente, muito claramente evidente, né, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 46, né, quando as pessoas falam, né, os mestres falam, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Uma das passagens mais problemáticas nesse evangelho está na citação, ele será chamado Nazareno. E aqui entra um ponto interessante, né, porque muitos estudiosos eles pensam que não há tal afirmação no Antigo Testamento que se pareça, nem que seja remotamente, né, com esse texto. O que deve ser observado é que Mateus ele não atribuiu esta citação a nenhum profeta específico. Ele apenas disse que isto fora dito pelos profetas, ou seja, ele deixou em aberto. Assim, essa profecia ela poderia ser interpretada como uma espécie de apresentação geral de uma verdade importante. Um comentarista conhecido, Morrison, ele explica que ser chamado de Nazareno era ser chamado de desprezível. E aí isso é perfeitamente compatível com a declaração de Isaías, capítulo 53, versículo 3, que diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, aqui Mateus, quando ele fala acerca de que ele seria chamado Nazareno, ele não estava se relacionando, não estava relacionando ao fato da naturalidade dele como de Nazaré, como sendo de Nazaré, mas ele estava relacionando
a forma como Cristo seria visto pelo seu próprio povo. Como nós vimos, né, ser chamado de Nazareno, ser identificado como uma pessoa que morava em Nazaré, da Galileia, na Galileia das Nações, era uma ofensa moral que era feita a esta pessoa. Então, quando nós olhamos essa parte que Mateus cita e vemos a citação de Isaías, quando interpretamos essa parte como sendo não como muitos dizem, Nazareno, o Netzari, né? Ou então como interpreto outros como sendo um nazireu, né? Que ele não bebia vinho, na verdade não está nem relacionado nenhuma coisa nem outra. A relação que Mateus estabelece, ela estabelece sobre a questão da atratividade que Jesus despertava nos homens. Ou seja, Cristo ele não despertava nada que chamasse a atenção dos homens, a não ser por um detalhe, a sua palavra. É esse o ponto importante em entender o fato de Cristo ser chamado de Nazareno. Ele não tinha nada natural, nada terreno que chamasse a atenção. Ele não tinha posse, não tinha beleza, mas ele tinha apenas a iluminação, a inspiração divina. Então era a única coisa que Cristo carregava dentro de si que chamava a atenção dos homens. É interessante que todas as narrativas da infância de Jesus, descritas no Evangelho de Mateus, elas são contadas a partir do ponto de vista de José. E aí destaca-se o anúncio do nascimento de Jesus, que foi feito a ele, não aquele que foi feito a Maria, né, como está escrito lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Foi José quem recebeu a ordem de levar o menino Jesus e a sua mãe ao Egito. E depois foi ele que recebeu a ordem para trazê-lo de volta até a terra prometida. Isto é em notável contraste com as histórias dos 2 primeiros capítulos de Lucas, que estão escritas a partir do ponto de vista de Maria. É interessante que os relatos da infância de Jesus feita por Mateus é dentro da ótica de José. Então, desde a partida de José e Maria para o Egito, o seu retorno, né, o anjo do Senhor, ele vai guiando José, vai orientando ele para que o menino Jesus pudesse ser protegido. E aí, quando ele chega em Nazaré, da Galileia, quando ele chega lá, Mateus, ele já vai nos dando um indicativo que a partir daquele momento ele chega em Nazaré, se estabelece em Nazaré. Uma das coisas que nós deveremos lembrar é que Cristo seria visto como uma pessoa, um ser que não apresentava nada atrativo, nada chamativo, nada interessante que atraísse o povo, a não ser a sua mensagem. Nós vamos ficar por aqui e no próximo domingo nós vamos dar continuidade à nossa série de estudo, né? A vida de Cristo segundo os Evangelhos. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Se você gostou do nosso estudo, desse nosso momento, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, alguma sugestão, algum tema para alguma meditação, algum tema para o estudo, você deixa aqui nos comentários. Se você gostou, compartilhe. Se você não faz parte ainda do nosso grupo aqui
da Igreja Digital da Graça. Nos siga, nós teremos o maior prazer de estar levando a você uma mensagem, uma palavra, um estudo das Sagradas Escrituras. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo domingo, se Deus assim nos permitir, aqui na nossa série de estudo Vida de Cristo segundo os Evangelhos, no canal da Igreja Digital da Graça. A todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.